Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. Voltando então aqui ao exemplo do sódio e do cloro, nós vamos falar então das ligações iônicas. Como a gente já viu, o sódio, ele tem apenas um elétron aqui na última camada, certo? Por que ele tem um elétron na última camada? Vamos observar a tabela periódica. O sódio, ele está aqui na família 1A, certo? Então, estando na família 1A, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. E o cloro? O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Como que a gente sabe que ele tem 7 elétrons na última camada? Lá na tabela periódica. O cloro está na família 7A aqui, portanto, ele terá 7 elétrons na última camada, 7 elétrons na camada de valência. Nenhum dos dois está completando a regra do octeto separados, né? Porque um só tem um elétron e o outro tem 7 elétrons. Para que eles fiquem estáveis e complete essa regra do octeto, o ideal é que o sódio doe esse elétron aqui para o cloro. Dessa forma, o sódio ele vai ficar com essa última camada aqui com 8 elétrons e o cloro vai completar os 8 elétrons na sua última camada. E vai ocorrer a formação dos íons, tá? Então, o sódio, quando doa o elétron, esse 1 elétron, ele vai ficar sódio mais. Sódio 1 mais, porque ele doou um elétron. O 1 a gente não precisa representar. E o cloro, ele ganhou um elétron, portanto, ele vai ficar o íon 1 menos, ou apenas menos, formando o ânion. Então, o sódio vai ser o cátion, com a carga positiva, e o cloro vai ser o ânion, com a carga negativa. Então, doou elétrons, perdeu elétrons, carga positiva. Ganhou elétrons, carga negativa. É sempre o contrário. E como que a gente representa a fórmula molecular dessa ligação, quando eles se ligam? Então, aqui, de novo, o sódio 1+, porque ele doou um elétron, e o cloro 1-, porque ele recebeu um elétron. A gente vai cruzar esses valores para fazer a ligação. O 1+ do sódio vai vir aqui embaixo no cloro, e o 1- do cloro vai vir aqui embaixo para o sódio. Então, vai ficar sódio 1, cloro 1. O 1 a gente não precisa representar, portanto, vai ficar NaCl, cloreto de sódio, que é o tão famoso sal de cozinha. Então, vamos ver um outro exemplo entre uma ligação de potássio com bromo. O potássio, ele está na família 1A. E o bromo, ele está na família 7A. Então, o potássio, ele tem apenas um elétron na sua última camada, tá? A gente não precisa representar todas as camadas, nós podemos representar apenas o elétron que está na sua última camada, portanto, aqui apenas um elétron ao lado do potássio. E o bromo, ele está na família 7A, portanto, ele tem 7 elétrons na sua última camada. 7 elétrons aqui em volta do bromo, dessa forma que a gente representa. Potássio, ele está completando a regra do octeto? Não, faltam 7 elétrons para ele completar. Bromo, está completando a regra do octeto? Também não, precisa ter 8 elétrons, pois, no entanto, ele está apenas com 7 elétrons. Então, o que nós vamos fazer? Doando o elétron do potássio para o bromo, o potássio perde essa camada com um elétron e a sua última camada, a camada anterior, tem 8 elétrons. Então, ele vai ter 8 elétrons ali naquela camada, porque ele doou esse elétron aqui para o bromo. E o bromo, ganhando um elétron aqui, ele vai completar a sua regra do octeto, ele vai completar o seu octeto na última camada. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Como que nós vamos representar isso? Potássio mais, porque ele doou um elétron, bromo menos, porque ele ganhou um elétron. Então, o potássio é o cátion e o bromo é o ânion. Formou, né, os dois íons, cátion e ânion. Potássio, cátion, carga positiva. Bromo, ânion, carga negativa. E então, a gente vai escrever a fórmula molecular. O 1 daqui do potássio vai vir aqui para baixo do bromo, e o 1 aqui do bromo vem aqui embaixo no potássio, formando K1BR1. Como é o número 1, a gente não precisa representar, apenas KBr, brometo de potássio.
Outro exemplo é a ligação entre magnésio e cloro. O magnésio ele está na família 2A e o cloro, como a gente já viu várias vezes, está na família 7A. Por que tem 2 cloros aqui? Já a gente vai entender isso, tá? O magnésio estando na família 2A, ele tem 2 elétrons na sua última camada, 2 elétrons na camada de valência. Ele precisa ter 8. Na camada anterior a essa que tem 2 elétrons, já tem 8. Então, é mais fácil ele perder esses 2 para a outra camada passar a ser a última do que ele ganhar 6. É muito difícil ele ganhar 6 elétrons. Já o cloro tem 7 elétrons, como nós já vimos, porque ele está na família 7A. Então, o cloro, para completar a regra do octeto, ele precisa ganhar apenas 1 elétron, não 2 elétrons, como o magnésio precisa do ar. Então, um cloro, ele vai ganhar 1 elétron e vai completar a regra do octeto. Aqui o magnésio ainda vai ter 1 elétron para doar. Ele pode doar para esse mesmo cloro? Não pode, porque daí o cloro vai passar a ter 9 elétrons, e isso também não pode. Então, o magnésio vai doar esse elétron para um outro átomo de cloro, que precisa completar essa regra do octeto, certo? Então, o magnésio doa os 2 elétrons para 2 átomos de cloro. Então, esse cloro vai ter 8 elétrons, esse cloro também vai ter 8 elétrons, e o magnésio vai ter a última camada também com 8 elétrons. Como que vai ficar os íons dessa ligação? O magnésio vai ficar com a carga mais 2, porque ele doou 2 elétrons, né? Então, mais 2 aqui. E o cloro, a gente utiliza aqui apenas um cloro e ele ganhou quantos elétrons? 1 elétron, certo? Então, 1 não precisa representar. Menos 1 ou somente menos. A carga do magnésio, que é o cátion aqui, ela vai aqui embaixo no cloro. Então, o 2 aqui vai lá embaixo no cloro, aqui por isso esse 2. E o 1 daqui vai lá embaixo no magnésio, aqui. Então, por isso aqui não tem número nenhum. É como se fosse o 1, certo? Então, a gente sempre vai cruzar a carga. A carga do magnésio foi lá embaixo no cloro. A carga do cloro lá embaixo no magnésio. Então, formou o MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Note que a gente usou 2 cloros. Então, ficou aqui Cl2, que indicando que foi utilizado 2 cloros. Também indicando que o magnésio doou 2 elétrons.